E é bom lembrar que ela é uma doença que pode ser evitada com apenas uma gotinha ou uma injeção, dependendo da idade da criança. Sobre esse assunto, aqui no estúdio eu vou conversar com a pediatra Tatiana Mendes. Doutora, bom dia, bem-vinda. Realmente é uma doença que pode ser evitada, corre o risco de voltar. Para isso, as crianças têm que ser vacinadas. É verdade, obrigada pelo convite. A polio é uma doença que foi erradicada no Brasil em 94. Então, por causa disso, a gente não consegue lembrar, né, o caos que ela pode causar. Então, o que a gente pede para os pais é que esse calendário vacinal ele seja atualizado. Então, aquelas crianças o que a gente observa no consultório, que aqueles pacientes com 2, 4 e 6 meses, que é injetável, é feito. E quando é o reforço de 15 meses e 4 anos, geralmente esse calendário está atrasado. Então, na campanha, né, o que a gente pede que seja feito, sempre lembrar desse reforço de 15 e 4 anos. Lembra para os pais, então, que estão se esquecendo aí, que são dessa geração que teve a doença, o que pode causar nos filhos deles? Pronto. A gente vacinar as nossas crianças, a gente está protegendo tanto elas, né, quanto aquelas outras crianças que não estão vacinadas, né, e também nós. Então, é uma doença viral, tá? E o que o paciente vai apresentar? Ele pode ter um simples sintoma gripal, mas se atingir o sistema nervoso central, essa criança pode ter dificuldade respiratória, de precisar de oxigênio sempre, ou então ir até a óbito, e frouxidão de musculatura, de membros inferiores. Então, essa criança ela não vai conseguir deambular. E hoje tem adultos sequelados com isso, né? Então, temos muitos adultos na sociedade, hoje de 60, 70 anos, que foram acometidos e não precisam de apoio para deambular ou nem deambulam. Precisam de cadeiras de rodas e outros dispositivos. Essas sequelas podem aparecer muitos anos depois? Pode. Na vida, aquela criança que não foi vacinada, teve contato com o vírus e não apresentou nada naquele momento, depois de 30, 40 anos ou até 20 anos, lá na vida adulta, ela pode iniciar com fragilidade na musculatura dos membros inferiores e com dificuldade de deambular. A senhora estava me explicando também que com o início da pandemia, as pessoas mais tempo dentro de casa, houve essa redução também na busca até o posto de saúde pelo imunizante. Isso mesmo. Infelizmente, com a pandemia, perdeu-se o hábito, né? Agora já conseguimos voltar mais um pouco, mas aquelas crianças vacinavam e tinham a rotina pediátrica bem certinha, porque no consultório, nos consultórios de pediatria, o que a gente faz? Sempre cobra o calendário vacinal e indica para a mãe o calendário de acordo com a faixa etária da criança. E com a pandemia, como isso foi perdido, acabou que atrasou-se tudo. Então, lembrando que a gente pode sempre atualizar esse calendário vacinal e principalmente essas crianças até 5 anos. Doutora Tatiana, uma pausa bem rapidinho para a nossa conversa, porque eu vou falar agora que lá em Imperatriz está tendo uma reunião técnica de avaliação sobre as coberturas vacinais em crianças e a situação atual da varíola dos macacos na região tocantina. Outras informações com a repórter Leiliane de Araújo. Olá, o assunto é foco de várias reuniões. Imperatriz atingiu 70% de vacinação com a 4ª dose contra a Covid-19. É um assunto que eu converso com Kelly Rocha, ela que é gestora regional de saúde. Kelly, boa tarde. Em relação a esses índices, como é que está o índice da regional de Imperatriz? Ok, na realidade nós temos 5 municípios que atingiram os indicadores de no mínimo 70% de doses aplicadas, mas a gente acredita que tem mais, porque alguns municípios vacinam e ainda não conseguem lançar aos sistemas, não dá tempo de subir no sistema para a gente ter esse parâmetro mais realista. Então, a gente acredita que sim, mas a gente também verifica que precisa avançar, até porque nós estamos num período chuvoso e que todas as vacinas, sejam a de rotina, sejam as de Covid, são importantes para a proteção da população. A Regional de Saúde de Imperatriz faz constantemente reuniões de avaliação. Agora nós estamos recebendo a equipe do Estado do Maranhão para avaliar tanto os indicadores das vacinas de rotina quanto de Covid e os indicadores do Previne Brasil dos 16 municípios da Regional de Imperatriz, já que são eles que executam as políticas públicas de saúde. O foco hoje, a grande sacada, que é o novo financiamento da atenção básica, é o Previne Brasil, que são metas que os municípios precisam atingir de consultas, de exames laboratoriais, como no mínimo 6 consultas de pré-natal, como as vacinas da polio, consultas odontológicas em grávidas.
Então, nós estamos de olho nesses indicadores. Fazemos essa avaliação quadrimestralmente. No primeiro quadrimestre, a gente ainda estava muito aquém daquilo que a gente deseja. E no segundo quadrimestre, a gente já melhorou. E nesse terceiro, a gente acredita que vai melhorar ainda mais. Porque dessa forma, a gente evita a população de adoecer, gastamos menos e é mais qualidade de vida para todos. Agora, são 16 municípios na regional, apenas 5 atingiram os 70%, que é o mínimo estipulado pelo Ministério da Saúde. Por que é tão importante trabalhar isso junto aos municípios? Por que é tão importante atingir essas metas? Olha, os municípios, eles executam as políticas de saúde, então eles fazem as consultas, eles fazem os exames, às vezes eles não têm aquele tempo para avaliar. Quem faz esse trabalho é a Secretaria de Estado da Saúde, através das regionais de saúde, fomentando esses municípios a alcançarem essas metas. Porque essas metas significam proteção. É a vacina que tem que ser alcançada, é o número de consultas que tem que ser alcançado, é a aferição de pressão na população que tem que ser alcançada, a população idosa que tem que ser vacinada, a de crianças. Enfim, quando se cumpre essa tarefa básica, que é a da atenção básica, a gente trabalha muito, melhora muito a qualidade de vida da população. Agradecer as informações da Kelly Rocha, ela que é a gestora regional de saúde, falando exatamente desse aprimoramento de toda a rede de atenção básica. Eu volto com você no estúdio. Pois é, por aqui a gente continua a nossa conversa com a pediatra Tatiana Mendes. Doutora, essas vacinas, elas podem ser dadas simultaneamente na criança? Explica pra gente. No caso da polio, os bebês, né? Não pode fazer, tem que aguardar 15 dias quando for as de meningite, né? Que é a meningob e a CWY. E quando aqueles pacientes maiores, no caso de 4 anos, com a de Covid também, você precisa aguardar 15 dias. É a tríplice viral também. Outra preocupação é a Covid-19 também, cobertura baixa, né? Na faixa etária menor. Muito baixa. E o que a gente reforça em relação à vacinação de Covid é que a gente também vai proteger aqueles pacientes de risco. Então, essa criança ela acaba servindo como vetor dentro de casa. Então, os avós vacinaram e ela não vacinou, né? Então, você vacina o grupo de risco e não fecha esse ciclo viral vacinando a criança. Então, a gente pede... E outra coisa, tem paciente que pergunta, doutora, mas é tão leve na criança, as crianças são um pouco hospitalizadas. Mas quando são hospitalizadas, tem gravidade. Tem a Covid longa, que essa criança pode passar o ano todo tendo sintomas de Covid longa. E pode ter também a síndrome inflamatória, que essa criança pode até precisar de UTI com sintomas graves. Fora que, como a senhora estava explicando, né, ela pode ser leve, mas ela, como vetor da doença, pode transmitir para uma pessoa num grupo de risco e a situação ser pior, mais grave, né? Verdade. Então, doutora, pode explicar. Então, eu sempre costumo dizer que vacinar, a gente está também tendo amor ao próximo, porque é muito egoísmo você falar, não vou vacinar porque não quero. E as outras pessoas? Então, vamos pensar no próximo, que isso é uma coisa muito importante. Historicamente, as vacinas aí, comprovadamente, que têm efeito, né, que são eficazes, que erradicam doenças, como foi o caso da poliomielite, então não tem por que não acreditar na vacina. É importante que os pais também tenham essa consciência, afinal de contas, criança não vai sozinha para o posto de saúde, né? O pai tem que levar. A responsabilidade é inteiramente do familiar e lembrar que lá na frente, se essa criança tiver pólio, ela começar a dar uma lidinha que ela poderia não ter sequelas, será que ela não vai interrogar por que não levaram ela para vacinar, que era uma doença prevenível? Então fica essa interrogação. Eu queria que a senhora deixasse o alerta também, caderneta de vacinação tem que estar completa. Tem que estar completa, com certeza. Isso é o que a gente bate na tecla em todas as consultas. Doutora, muitíssimo obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no JM1 de hoje. Muito obrigada. Boa tarde para a senhora.